Glória a Deus, né? Então a gente vê aqui que o estudo do capítulo 24 de Atos, né, continua o julgamento de Paulo, né? A gente vai ver hoje um pouquinho sobre o julgamento dele, né? E a gente vê que o Paulo, ele ficou preso, né, durante 2 anos. E esse sumo sacerdote, né, acusa Paulo. Do capítulo 24 o 24:1 fala que o sumo sacerdote Ananias, ao apresentar sua acusação, disse que Paulo estava perturbando todo mundo e disse que ele era o principal líder da seita que eles chamavam do caminho. Então eles disseram também que Paulo havia profanado o templo e blasfemava contra a lei de Moisés e contra Deus. Então aqui logo no início, né, a gente vê que Paulo foi acusado, né, por estar fazendo, né, a vontade de Deus, né? Paulo foi acusado aqui por estar pregando a palavra. Então a gente vê aqui como ele já começou a sofrer, né, retaliações. Jesus falou o quê? Que ele sofreria, né, por estar pregando a palavra de Deus. Então ele já estava ali provando um pouco do que os discípulos passaram, né? E aqui no capítulo do 10 ao 21, quando ele recebeu a oportunidade para apresentar a sua defesa, Paulo fez questão de dizer que não foi encontrado em nenhum tumulto ou discussão no templo. E ele também negou aqui, ele negou as acusações de blasfêmia e profanação, né? E ele confessou Jesus como seu Salvador. Ele confessou ser adorador de Deus e seguidor do caminho, né? Então, no início aí, né, quando eles começaram a espalhar o evangelho, eles começaram a falar que era o caminho, né? Então, aqui no capítulo de 1 a 9, né, os judeus, eles apresentaram acusações contra Paulo, e às vezes as pessoas, elas se opõem a nós injustamente, né? E o que foi a resposta de Paulo? Que ele iria ensinar, essa resposta dele, como de ensinar a gente a manter a calma, né? Ele foi calmo aí, ele foi, teve calma, né? Teve sabedoria, Deus estava com ele, né? E ele simplesmente, ele se calou, né? Ele manteve a calma aí e respondeu aí com sabedoria. Mas ele não deixou de se defender das acusações, né? Claro. Quando ele foi confrontado, ele começou, ele começou a articular, né, as convicções dele, falar da fé dele, né? E a gente vê aqui que ele realmente respondeu às acusações, ele se defendeu, ele defendeu a sua fé e ele defendeu as suas ações também. E por que Paulo estava sendo julgado? Ele estava sendo julgado pelas autoridades romanas, né? Sobre a acusação dos líderes judeus. Então, esse capítulo ele ocorre quando Paulo ele foi preso em Jerusalém. E esse julgamento aí perante o governador romano Félix. E aqui Paulo ele foi levado, né, para Félix. E esse capítulo aqui ele fala dos desafios, né, que Paulo enfrentou quando ele foi acusado injustamente. Mas também isso mostra o quê? Mostra a persistência dele, né?
em compartilhar o evangelho, mesmo em situações difíceis. Ele não abaixou a cabeça, né? Ele não se deu por vencido. Então a gente vê aqui como é importante, né, a gente ter uma convicção, a gente ter uma fé inabalável, né, para que nada nos tire do caminho, né. Então, assim, muitas adversidades, né, muitos desafios vão vir, mas Paulo, ele se manteve firme ali, com a convicção de que ele não desistiria, né, nada abalaria sua fé. Ele ficou preso por 2 anos. 2 anos ele se manteve preso. Ele apresentou a sua defesa, né? Ele se defendeu, ele não abaixou a cabeça, mas ele também não desistiu, né? Aqui no 24:10 fala: quando recebeu a oportunidade para apresentar a sua defesa, Paulo fez questão de dizer que não foi encontrado em nenhum tumulto ou discussão no templo. Além disso, Paulo negou as acusações de blasfêmia e profanação, e ele confessou ser adorador do mesmo Deus. Então, após ouvir os dois lados, o governador Félix decidiu aguardar a presença do comandante Lísias para apresentar seu julgamento. Então, Paulo, ele falou de Jesus também para Félix, né? Ele não deixou, mesmo ele preso, né? Ele não deixou de falar de Jesus. Em todo momento, ele estava ali, falando da palavra, né? Ele, inclusive, né? Ele falou para Félix, para a esposa dele, a Drusila, né? Acerca de Jesus Cristo. E eles ouviram a palavra, né? Não chegou a aceitar, né? Mas a palavra foi falada, né? E 2 anos se passaram e Paulo continuou preso. E Félix, ele foi substituído por outro governador, né? Que foi o Pórcio Festo. E ele manteve Paulo preso apenas para agradar os judeus. Então, assim, a vida de Paulo foi marcada aí por muitos desafios, né? Muitas acusações. Mas ele ficou o quê? Ele foi confrontado, né? Mas ele ficou convicto, a fé dele não se abalou. E aqui fala que do 22 a 27, Félix ele adia, né, a decisão sobre o caso de Paulo, né? Então, às vezes a gente conta, né, com a decisão de uma pessoa e acaba se decepcionando, né? Porque ele poderia ter soltado Paulo aí nesse tempo aí, antes de passar o governo dele, né? Mas ele não soltou Paulo. E aqui, mesmo assim, o Paulo, ele confiou, né? Confiou em Deus. Ele, com certeza, ele ficou esperando, né? Que ele poderia ter sido solto, mas ele não foi. Então, as respostas de Deus, elas não são imediatas, né? Elas têm que ser cumpridas. Ontem até a pastora estava falando na igreja lá sobre os desafios, né, que a gente tem na vida, que ela leu aquele capítulo de Eclesiastes que fala que é melhor ir na casa onde há luto, né, do que onde há festa, né? Então ela estava falando assim que Deus está presente em todas as situações, em todas e qualquer situação Deus está presente. Ele está presente na tristeza, ele está presente no riso, né? Em toda e qualquer situação, Deus está presente em nossas vidas. E aqui não foi diferente na vida de Paulo, né? Então, assim, a gente vê o quanto Deus foi o provedor dele, Deus foi
Deus esteve com ele, né, em todo momento, né? E ele simplesmente ele confiou. As respostas não vieram imediatamente, né? A decisão de soltar ele não veio imediatamente. Félix, inclusive, adiou essa decisão sobre o caso de Paulo. Mas a gente vê aqui que ele se manteve firme, firme na fé. E Félix, ele ouve Paulo, né? Ele teve a oportunidade de ouvir Paulo sobre a fé em Cristo. Paulo fala sobre a fé, né? Em Cristo, falou sobre justiça, falou sobre temperança e sobre o juízo vindouro também, né? Então, assim, ele não falou um evangelho fácil. Ele não falou que era só aceitar Jesus ali e seria tudo bem, né? Tudo um mar de rosas. Ele falou também do juízo. Então, assim, ele encontrou essa oportunidade para compartilhar o evangelho, mesmo em situações difíceis. E a gente pode aprender aqui também como a gente deve testemunhar em toda e qualquer situação, né? Independente das nossas circunstâncias, nós devemos falar, né? Em tempo e fora de tempo. Então, às vezes, tem um desafio que você passa, uma superação que você teve, e essa é uma oportunidade de você poder falar para outras pessoas, né? O quão Deus é maravilhoso em nossas vidas, o quão Deus está conosco em toda e qualquer situação. Deus está conosco, Ele permite que situações aconteçam em nossas vidas para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa falar para outras pessoas. E aqui no capítulo 27, Félix, ele ficou esperando um suborno de Paulo, né? Ele ficou esperando que Paulo desse dinheiro para ele. Imagina se Paulo ia dar dinheiro para ele. A integridade de Paulo, né? Ele sempre foi firme com os princípios dele, né? Mesmo que ele estava ali debaixo de pressão, mas ele não, ele não abaixou a cabeça, né? Ele continuou firme ali. E aqui em Atos 24 a gente vê que mesmo em meio a acusações falsas, mesmo em meio a julgamentos, a fé de Paulo permaneceu fiel, né? Ele foi fiel à sua fé. E mesmo assim ele encontrou maneiras de compartilhar o evangelho. Então esse capítulo aqui, né, nos inspira, né, a manter a nossa fé, a sempre testemunhar, independente das circunstâncias, independente do que você está passando, da sua situação. Se você está triste ou se você está alegre. Se você está passando por situação difícil, se você está passando por bonança, né? Em toda e qualquer situação, nós devemos testemunhar a nossa fé, passar adiante o Evangelho, falar de Jesus em todo e qualquer momento, independente das circunstâncias. Então, é isso. Esse capítulo falou sobre. Paulo apresentou a defesa dele, falou diante de Félix, né, e Drusila, e 2 anos se passaram. Félix teve por sucessor esse Pórcio Festo, né, que fala. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então ele ficou 2 anos preso. Mas a fé dele não se abalou. Ao contrário, ele se manteve firme, né? Firme na fé em Cristo Jesus. Mais alguém tirou algum capítulo aí que chamou a atenção de vocês? Algum versículo? Cris? Amém, amado. Foi bênção.
Foi bem explicado, foi bem somado. Aqui o 15, que eu estou voltando aqui, ó. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como injustos. Então ele confessou Jesus, né? Confessou Jesus, falou de Jesus aí, mesmo em meio, né, a tribulação que ele estava passando, né? Maiara quer falar alguma coisa? Cleide? Não, tô só ouvindo aqui hoje. Hoje eu tô. Inclusive, meio atrapalhadinha, mas tá ótimo, maravilhoso. Amém. Vou pedir a Cleide para fechar, então, com a oração e alguma observação, se puder. Amém. Vamos orar então. Senhor, muito obrigada, Pai, por esta palavra, pela explicação, Senhor, trazida a nós. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos ter uma consciência limpa. Que a cada dia o Senhor venha nos dirigir em como proceder. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos, porque o Senhor é bom em todo tempo. Que nós Amém, venhamos, Jesus. Senhor, prontos e preparados, como estava Paulo, Senhor, para falar na frente de comandantes, de governadores. Senhor, preparou o teu filho. Prepara-nos também, Senhor. Prepara-nos, ó Pai, para nós estarmos falando com confiança da tua palavra a todos que forem colocados no nosso caminho. Senhor, ensina-nos, Senhor, o que dizer, como falar. Sim, Coloca na nossa boca, Espírito Santo, a mensagem que o Senhor quer, Senhor, que os outros ouçam. Como que o Senhor precisa transformar as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos. Nessa obra que o Senhor começou, que o Senhor possa terminar e que o Senhor venha nos orientar como fazer, Pai. Como falar com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com o nosso cônjuge. O que dizer, Pai? Coloca nas nossas bocas, Espírito Santo, a palavra que o Senhor quer e precisa ser dita. Senhor, precisamos, ó Pai, falar, Senhor, do teu amor em tempo e em fora de tempo. Move o nosso coração, Senhor, para estar perto de Ti a cada instante. Amém, Jesus. Senhor, que o Senhor venha trazer salvação, Pai, às nossas famílias, ao nosso bairro, nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Senhor, quantas coisas têm acontecido, Pai, na nossa nação, Deus, que nos foge, Senhor, o conhecimento, muitas vezes. Ó, Pai, que não sabemos. Deus, tem de piedade e misericórdia, Deus. Amém. Piedade e misericórdia das nossas crianças, Senhor. Das crianças que sofrem, Pai, por todo este país. Senhor, que o Senhor faça uma varredura, Deus. E tem de piedade e misericórdia, resolve esse problema, Senhor. Ó Deus, tem de piedade. Quantos sequestros, quanta coisa envolvendo a pedofilia, quantas coisas, Senhor, com prostituição infantil. Deus, tem de misericórdia. Quantas coisas com relação, Deus, a Pai, é tráfico de órgãos. Deus, abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso conhecimento. Toma a vida, Senhor, dessa moça Aimee nas tuas mãos, Pai, que ela tem proclamado a tua palavra através do cântico. Senhor, que realmente, Pai, seja para abrir a nossa mente, Senhor, realmente. Senhor, e que ela não se corrompa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, usa, Senhor, todos os outros, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem usado em todo o país. O Anderson, Senhor, que esteve ontem, Senhor, ali,
no aniversário da igreja também. Usa a vida dele, Senhor, como o Senhor tem usado, de forma simples, mas de uma maneira poderosa. Pai, todos os cantores deste país, Senhor, todos os cantores gospel, todos aqueles que têm levado a tua palavra, os pregadores, os pastores, Senhor, todos aqueles, Pai, oramos pela liderança do país, Pai, em nome de Jesus, Senhor, todos, Pai, que o Senhor possa impulsionar os teus filhos, Senhor, a fazer a tua vontade, a, Senhor, proclamar realmente a tua palavra. Senhor, usa os teus filhos, Senhor. Usa cada um, Pai, dos pregadores, dos profetas, Senhor, de presbíteros, Senhor, evangelistas, bispos, apóstolos. Toma cada um deles nas tuas mãos e impulsiona, Deus. Toma-nos nas tuas mãos neste dia. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Pai, que nesse dia o Senhor venha trazer-nos, Senhor, a memória, aquilo que nos dá esperança, que nós venhamos, Senhor, iniciar essa semana, Pai, cheios de fé, de graça, da Tua graça, Pai. Somente o Senhor que pode todas as coisas nós sabemos. Impulsiona-nos, Senhor, a falar do Senhor. Impulsiona-nos, ó Deus, a olhar e observar o que nós precisamos, Senhor. O que o Senhor quer nos chamar a atenção em cada situação e nós orarmos por isso. Que nós venhamos levantar as nossas vozes em clamor a Ti, Deus. Pai, em todo tempo que nós possamos estar diante de Ti. Lá em Apocalipse diz a respeito das taças cheias, Senhor, com incenso dos santos, que era aquelas orações. Senhor, que o Senhor nos chame a atenção, como o Senhor me chamou a atenção no sábado. Que todos os elementos ali colocados no tabernáculo chamam a atenção para a cruz, formam a cruz, que é a cruz de Cristo. Senhor, e que em cada situação na Bíblia, chame a nossa atenção, Pai, para as Tuas coisas, para o que o Senhor quer nos ensinar. Nós Te agradecemos neste dia. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Guia-nos neste dia. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Então, a gente vai continuar fazendo, né, mais cedo, às 6, para poder terminar mais cedo também. Hoje já inicia as aulas, né, a minha faculdade também, meu filho, a irmã Cris, Anne também falou, né, que o filhinho dela começa a estudar, então, se a gente puder terminar mais cedo, né, mas é isso aí. Muito bom dia, boa semana para todos. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, gente. Ótima semana.